Bem-vindo ao podcast Política e Bola, onde abordaremos casos em que o futebol virou instrumento político de governos. Por se tratar de um esporte popular, o futebol acaba virando um fenômeno social, onde é utilizado como símbolo para representar determinado momento em países. O esporte é um lugar que promove igualdade e justiça social, mas que dentro do espaço de governo pode representar o contrário, promovendo intolerância, preconceito e violência. Hoje, iremos debater sobre o impacto de alguns casos que aconteceram na história do futebol, como a relação das ditaduras sul-americanas nas Copas de 70 e 78, a democracia corintiana na década de 80 e também o papel das torcidas na relação política e futebol. Agora vamos falar sobre a ditadura militar brasileira, que durou de 1964 a 84 e foi marcada por repressão a grupos políticos contrários e um extremo autoritarismo. A influência do regime era evidente em todos os âmbitos do país. Não seria diferente com o futebol. Há 2 meses da Copa do Mundo de 1970, o treinador João Saldanha, que era comunista, foi afastado do cargo sem explicações prévias, justamente no período mais sanguinário da ditadura, no governo de Médici. Além disso, quem comandou os treinos da equipe foi o capitão do exército Cláudio Coutinho, que era preparador físico na equipe. Na competição, quem comandou foi Zagallo. Em contraste com o momento vivido pelo país, a seleção de 70 encantava o mundo com suas jogadas e dribles de seus craques, marcando uma geração e definindo o jogo bonito como a forma de atuação preferida do país. O Esquadrão de 70 foi campeão do mundo goleando a Itália por 4-1. O jogo bonito da seleção foi utilizado pelo governo de Médici, no auge do AI-5, para tentar veicular a imagem da seleção ao regime. Um exemplo dessa propaganda dos militares em cima da seleção canarinho foi a campanha ufanista feita por Ernesto Geisel, com slogans como "Pra frente Brasil", para veicular o sucesso da seleção ao governo da época. As transmissões das partidas na TV aberta também foram utilizadas pelo governo como uma forma de esconder o momento mais duro da ditadura militar no Brasil. A Argentina também passou por um regime militar, só que ao contrário do Brasil, a duração foi mais curta, de 76 a 83, 7 anos mais ou menos. Embora o período tenha sido bem menor comparado ao Brasil, a violência contra a oposição foi bem mais drástica. No âmbito futebolístico, os dois regimes tiveram posturas semelhantes. Assim como no governo de Médici, a ditadura argentina também aproveitou da conquista do título, dessa vez da Copa do Mundo de 78, para fazer a propaganda e ganhar popularidade. Copa essa que foi marcada pela eliminação polêmica do Brasil após goleada da Argentina sobre o Peru por 6-0. A goleada atraiu suspeitos de fraude. Ainda hoje, muitos torcedores brasileiros suspeitam que houve a famosa mala preta. Segundo essa versão, o time peruano teria sido subornado para entregar o jogo. Até o fato de o goleiro da seleção peruana, Ramon Quiroga, ser um argentino que se naturalizou peruano, contribuiu para aumentar as suspeitas. De qualquer modo, com ou sem trapaça, a seleção argentina venceu a seleção holandesa na final. Voltando a falar de Brasil, nos anos 80, para ser mais exato, 82 a 84, se iniciou um movimento contra a ditadura militar. Movimento esse que foi encabeçado pelos jogadores do Corinthians, Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru, Zé Maria e Zenon. Apesar de ter durado apenas 2 anos, a iniciativa provocou mudanças estruturais importantes no clube. Assim, todos os funcionários tinham o mesmo peso de seus votos e opiniões, desde as contratações, local de concentração e escalações, até as regras internas eram democraticamente decididas. Digamos que a fase do clube não era uma das melhores. Entretanto, no primeiro ano da autogestão, o Corinthians chegou às semifinais do Brasileiro e foi campeão paulista. Com todo o sucesso da gestão internamente, o próximo passo era colocar um fim na repressão vivida em todo o país. Para isso, os atletas integrados ao movimento participaram do Comícios Diretas Já, movimento político de cunho popular que tinha como ideal as eleições diretas à presidência da República. Além disso, reivindicaram a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira. Essa emenda propunha que as eleições voltassem a ser como em 1960. Inclusive, o ídolo Sócrates usou a emenda como promessa. Caso ela fosse aprovada, ficaria no Corinthians. No entanto, as coisas não deram certo como o jogador esperava, e ele foi parar na Fiorentina da Itália. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Com a despedida do Casagrande, que foi para o rival São Paulo, e principalmente a derrota de Adilson Monteiro Alves, escolha do presidente Valdemar para ser seu sucessor, colocou fim ao movimento pela democracia alvinegra. Além de clubes, as torcidas também sempre se identificaram com lados políticos e se manifestaram na arquibancada como uma forma de mostrar o espaço que o futebol tem para diversas posições políticas. Ao longo do tempo, times e torcidas identificados com lados políticos ficaram comuns. 2 exemplos são os italianos Lazio e Livorno,
que se identificam claramente em lados opostos. A Lazio, clube da capital italiana, possui um grupo de ultras identificados com fascismo, e não é raro aparecer nas arquibancadas do clube símbolos e saudações nazistas e fascistas, por vezes feito até por jogadores do clube para o grupo ultra. Já o Livorno, clube da região da Toscana, sempre foi identificado com trabalhadores e operários da cidade. A região é conhecida por grandes movimentos de trabalhadores e operários devido ao porto da cidade, que já foi um dos maiores da Europa. Tanto que, em 1921, o Partido Comunista Italiano foi fundado em Livorno. Diante desse contexto, o clube não estaria de fora, com uma forte ligação com os trabalhadores. Na década de 70, surge a Ultras Livorno, uma torcida identificada com a esquerda, algo fora dos padrões do movimento na Europa. A torcida compõe uma aliança de torcida de esquerda, junto com os ultras do Olympique de Marseille e do AEK Atenas. Na Alemanha, o St. Pauli, da cidade de Hamburgo, é uma equipe da segunda divisão conhecida por seus posicionamentos sobre diversas causas sociais. No estatuto, o antirracismo e o combate à LGBTfobia aparecem como valores do clube, que já teve como presidente Corny Littmann, homossexual assumido, abraçando ainda mais a causa. Assim como o Livorno, o clube é predominantemente de esquerda, identificado com seu bairro de trabalhadores. Na torcida do clube, são muito comuns faixas com manifestações contra o racismo, nazismo e LGBTfobia, além de grupos de esquerda nas arquibancadas. Outra ligação muito forte do clube é com o rock, com a introdução da música Hells Bells do grupo AC/DC tocando no sistema de som do estádio, na entrada do time em campo. O grupo ultras do clube segue o mesmo posicionamento de esquerda do resto da torcida, se alinhando com torcidas da mesma linha política pela Europa. A grande rivalidade é com Hamburgo, rival que leva o nome da cidade. O duelo é marcado pelas diferenças políticas e de classes sociais de suas torcidas, principalmente os ultras. Na década de 80, movimentos fascistas e nazistas se espalharam para as torcidas alemãs, principalmente para os ultras, como Hamburgo, que era o clube mais popular da época. Essa ideologia acabou respingando no grupo ultra da torcida, fortalecendo ainda mais a rivalidade com o St. Pauli. Na América do Sul, a relação das torcidas chilenas com temas sociais e políticos vem da época da ditadura militar no país, que durou de 1973 a 1990. O Colo-Colo, clube mais popular do país, foi utilizado pela ditadura do general Augusto Pinochet como forma de manipulação para desviar os focos da violência que ocorria com os opositores no país. A Universidade do Chile, clube rival do Colo-Colo, possui um vínculo muito forte com a esquerda, muito pela perseguição que os universitários sofriam na época e pelo clube ter sido prejudicado na ditadura, não conquistando nenhum título nacional. Além disso, o estádio que manda suas partidas foi utilizado como local de tortura na ditadura, o Estádio Nacional do Chile. Apesar do vínculo do Colo-Colo com o regime no período, grupos como Colo-Colo Antifascista lutam a favor do resgate das origens populares do clube, assim como a dissociação da imagem de Pinochet ao cacique, além do apoio a minorias no Chile. Um dos maiores atacantes do futebol chileno, Carlos Caselli, foi muito perseguido durante o regime, por se recusar a cumprimentar Pinochet, gerando uma série de repressões ao atacante. Chegamos ao fim do programa Política e Bola. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Thiago. Muito obrigado a você que assistiu e se gostou, compartilha e até os próximos episódios.